Tudo bem, Fabíola? Tudo ótimo. E você, Isabel? Tudo jóia. Se apresente, fale um pouco da sua história, da sua jornada. Sim. Boa tarde, todo mundo. Serão bem-vindos aqui ao podcast. Eu primeiro quero agradecer ao convite, né? A gente que agradece, é um enorme prazer. É muito bom compartilhar experiências e conhecimento e que isso reverbere, né, de verdade para as pessoas e que eu consiga ajudar nesse tema, né? Então, eu sou enfermeira de formação, né? Tenho residência em saúde da família, fiz mestrado, doutorado, mas em um determinado momento da minha vida, eu comecei a trilhar novos caminhos, né? Em 2012, eu fiz uma viagem para a Rússia. E essa viagem, o tema era expansão da consciência. Então, desde essa expansão, eu nunca mais voltei. O bichinho lhe picou, né? Me picou. E aí, eu comecei a estudar muitas coisas relacionadas a essa parte sistêmica e a espiritualidade, né? Mas, realmente, só em 2016 é que eu fui começando, né? Com o Reiki. Fiz uma formação em constelação familiar, né? Fiz uma formação em psicogenealogia evolutiva, que ela é um pouco diferente da psicogenealogia tradicional. Na evolutiva, a constelação familiar é base, a psicanálise é base e a decodificação biológica, que a gente vai falar hoje, né? Sim. Com o tema da ansiedade, também é base para isso, né? Então, eu fiz a formação em psicogenealogia, mas eu estudei individualmente cada coisa, né? Tanto a psicanálise como a decodificação biológica, né? Com o professor francês, o Christian Flash, e também a constelação familiar na Hellinger Schule. Uhum. Que é Aí a você escola do foi Bert se Hellinger. aprofundando nesse mundo, né? Isso, fui me aprofundando nesse mundo. E, Fabíola, na natureza da ansiedade, a gente ouve muito falar, né, sobre o tema decodificação, né? Mas o que significa na prática decodificar essas emoções, né? O que tanto nos afeta no dia a dia? Olha, decodificar significa decifrar, né? Olhar o que está por trás daquele sintoma inicial. Inicialmente, a ansiedade, ela é só uma nuvem, né? Que está ali na frente de outras histórias, de outros sintomas, né? E de possíveis outras causas que estão ali, né, atrás dessa cortina. Então, é como se fosse uma cortina de fumaça, a ansiedade, né? Então, todos os sintomas, né, relacionados à ansiedade, né, eles vêm de situações tanto simbólicas, inconscientes, né, como também situações psicológicas e também metafísicas, para além do físico. Não é só aquilo físico que está acontecendo. Um outro processo dentro do inconsciente está afetando o corpo, né? Algum tipo de memória, algum tipo de acesso a algum gatilho que disparou aquele sintoma. Então, a gente, quando decodifica, né, uma emoção ou um sentimento que aflige uma pessoa, a gente está atrás de abrir essa cortina e realmente ver o que está por trás daquilo, né? O que é a raiz daquele sintoma. Então, a gente acessa esses códigos inconscientes. É como se a gente fizesse uma tradução, né? Sim. Uma tradução daquilo que que está visível. A gente vai atravessar histórias, memórias, né? Tanto pessoais como familiares. É como quando a gente recebe um paciente, né, no set terapêutico. Então, assim, a ansiedade, ela vai ser o sintoma, né? Isso. E o que a gente vai tratar é o que está por trás, que faz com que o paciente esteja nessa condição, né? Porque ninguém é ansiedade, né? Você está ansioso por algum motivo, né? E a gente escuta muito falar, né, no senso comum, que a ansiedade é foco no futuro, que a depressão é foco no passado. Mas a ansiedade, ela é um conjunto de muita coisa, né? Do seu vivido, das suas expectativas, das coisas que deram certo, das coisas que não deram tão certo, assim. E todas as vezes que você se depara com alguma coisa que você está querendo fazer e que ativa esse gatilho da ansiedade, você fica com medo de um desfecho negativo, né? Porque não é porque deu certo que vai sempre dar certo, mas também não é porque não deu certo que não vai dar certo sempre, né?
Perfeito, Isabel. Então, assim, quando a gente fala que a ansiedade ela é só essa nuvem, né, na frente daquilo que está por trás, que a gente vai atrás realmente de decifrar, né, como se a gente tivesse um texto em outra língua e a gente vai traduzir, é Sim. tipo isso. Só que a gente tem algumas formas, né, de acessar isso. E assim, a ansiedade, ela tem essa história do foco no futuro, né, e como você falou, a depressão no passado, mas ela é uma situação limitante. Geralmente, as situações que estão por trás são situações limitantes e de desvalorização, onde a pessoa se sentiu desvalorizada Sim. e limitada em algum outro momento, ou ela ou alguém dentro da ancestralidade. E pegando já o seu gancho, eu vou exatamente agora lhe perguntar sobre ancestralidade, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção no seu trabalho é exatamente essa relação, né, entre nossas raízes familiares e as sensações que nos desequilibram, né? Como a ancestralidade ela pode influenciar diretamente nos nossos sentimentos? Olha, eu sou uma pessoa apaixonada por ancestralidade, né? Eu respiro ancestralidade no meu dia a dia, né? Nos meus atendimentos, então eu vejo muita ajuda que vem quando a gente olha para a nossa árvore, né? Se a gente imagina o nosso sistema familiar como uma árvore, né? Os nossos ancestrais Sim. são as nossas raízes, são as raízes dessa árvore. Então, essa árvore que somos nós foi nutrida dessas histórias, dessas memórias. Então, a gente herda muito além do que a genética, né, e do que o fenótipo ele pode dar para a gente. A gente herda histórias traumáticas, a gente herda histórias de amor, a gente herda histórias de vitórias, de derrota, a gente herda muita coisa, né? Então, muitas coisas que foram vivenciadas, a gente repete ou repara. E muitas coisas também que não foram vivenciadas, a gente tem a oportunidade de vivenciar pelos nossos ancestrais. Honrar isso, né? Honrar isso. Então, cada um, né, cada pessoa vai vivenciar algo de forma diferente, vai se conectar a essas raízes, né? Vai se nutrir de algo. Não existe ainda, assim, uma forma de descobrir, por exemplo, você na sua família, você vai se conectar a algo X situação. Um irmão seu vai se conectar a uma outra demanda. E além das demandas da ancestralidade, tem a sua história pessoal também, né? Então, esses emaranhamentos, né? Onde as histórias se encontram, né? Que é onde está a chave para a gente realmente encontrar isso, né? Então, a gente vai herdar. E também a gente herda esses padrões de adoecimento. Que são as memórias afetivas, né? E como o ser humano ele é um ser subjetivo, isso vai ter uma diferença, como cada um vai absorver, né? E digerir isso, né? Isso. Processar esse fato, né? Então, assim, numa família numerosa de filhos, né? Em tese, a gente diz assim, todos os filhos foram criados da mesma forma, e um é de uma forma, outro é de outra, né? A mãe não consegue, nem o pai, criar todos da mesma forma, porque cada um tem uma demanda diferente, né? E vai atender essa demanda do filho e vai ver como é que ele vai absorver o que foi dado, né? Sim. Porque, assim, cada um vai extraindo da forma de como pode, né? Do conteúdo interno que se tem. Interno, exatamente. Cada um vai vivenciar as situações de forma diversa, depende do seu conteúdo realmente interno. Então, por exemplo, se a gente vai para histórias ancestrais, em uma família em que as pessoas eram muito agredidas verbalmente, por exemplo, né? Sim. O que vai acontecer com uma adaptação no futuro? O que pode acontecer, né? Pode o padrão se repetir, mais pessoas, né, sendo agressivas e outras pessoas com perda auditiva. Interessante isso. E preocupante também, né? Então, assim, isso responde um pouco porque que nós estamos vivendo uma época de pessoas tão ansiosas, né? Isso vem cada vez mais, as cobranças, né? Porque com o advento da internet, quando era para facilitar mais as coisas, que a gente tem a solução ali nas mãos, muitas vezes
as pessoas ficam mais ansiosas ainda, porque como tem essa ferramenta na mão, acham que a rapidez tem que aparecer, né? E muitas vezes não se processa nada, porque acha que tem que responder logo, que tem que agir logo, né? E antigamente não tinha-se essa ferramenta e as pessoas conseguiam ter um pouco mais de calma, né? Então, hoje a gente está vivendo um mundo onde a gente tem várias ferramentas ao nosso favor, onde poderia nos ajudar a ter mais calma, porque a gente tem mais um aparato ali preparado para que a gente possa resolver nossas questões. No entanto, a gente está usando, digamos assim, de uma forma contra, né? No lugar de usar a favor. É verdade. Mesmo, por exemplo, situações... Deixa eu só interromper aqui rapidinho. É porque a senhora não está falando pro microfone. Não, mas até agora ficou bem, né? Sim. Tem que vir mais para perto. Não, assim. A senhora lembra da pergunta dela, né? Sim, ainda estamos na 2. Eu vou dar o exemplo das histórias do TOC, Pronto. do TDAH, né? Uhum. É um exemplo interessante que a gente pode conectar a ancestralidade. É algo que está muito em voga hoje em dia, muito disseminado nas redes sociais, que é o TDAH. Então, por que alguém vai desenvolver, né? TDAH. O que aconteceu na história dessa família, dessa mãe, né? Porque as histórias, elas também impactam naquilo que acontece no período gestacional. Então, se é um casal que briga muito, né? O que é que esse filho está absorvendo a nível, por exemplo, de hormônios, de estresse, de cortisol e muitas outras coisas, Sim. né? Então, todo esse contexto importa. Então, se você vem de uma família onde tem muitas histórias, né, de controle excessivo, né? Então, o que vai acontecer? Uma adaptação, né? A pessoa vai ficar desconectada ali, né? Chega de controle. É o momento de mudar. Só que aí também pode ir para uma polaridade também muito extrema, Sim. né? E aí atrapalhar. Ok. E a repetição de datas? Como você comentou, né? Essa questão, as repetições de datas no sistema familiar, como esse padrão pode gerar ansiedade e sintomas emocionais? Tem algum exemplo, assim, para compartilhar com a gente? Tem algumas situações, sim. As repetições de data, mas tanto assim dentro de idades, né? Onde a pessoa passa e situações. Um caso, assim, bem claro, vou falar de um caso geral, da família Kennedy, né? Então, se você parar para olhar a biografia dessa família, então existem muitas repetições de padrões ali dentro da ancestralidade. Então, quando a gente olha, houve uma exclusão de uma ancestral deles, né? Com uma determinada idade. E a partir dessa idade, muitas outras pessoas foram repetindo, né? Morrendo também de forma trágica, né? Acontecendo situações, assim, bem complexas. Isso seria, assim, tem períodos, Fabíola, tipo de 10 em 10 anos, de 7 em 7 anos, é isso? O Dr. Salomão Celan, que é um psicólogo, ele fala dos ciclos biológicos memorizados. O nosso corpo, ele memoriza esses conflitos. Então, ele vai disparar, de alguma forma, a partir do que o inconsciente capta de uma situação que está acontecendo, né? O inconsciente, às vezes, ele é muito literal. Então, ele capta imagens, ele capta números, ele capta símbolos, e é assim que ele se comunica, né? O interno e o externo. E então, quando você se depara num determinado momento, aquilo é disparado em você, né? Então, uma outra situação é, por exemplo, até dentro da minha família, né? O meu avô morreu numa determinada idade X, jovem, né? De uma doença. Na mesma idade, o único filho que tem o mesmo nome que ele, né? José também, ele teve problemas no mesmo órgão. Ele não desenvolveu a doença, né? Fez uma cirurgia, inclusive, isso foi esse ano. Por quê? Porque aí já vem outra coisa aqui, né? Que eu vou conectar com essa história da ancestralidade. Quando algo acontece dentro do nosso sistema que é muito traumático,
as pessoas que vêm depois, elas vão se preparando para que aquilo não aconteça mais. Então, meu avô teve um problema de próstata, né? E a minha tia casou com um proctologista, um urologista. Entende? Já para prevenir, né? Inconscientemente buscando. Inconscientemente, né? Este é o amor da vida dela, né? Então, às vezes, você acha que você está escolhendo alguma coisa, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que o inconsciente pessoal, ele domina, e o inconsciente familiar também te domina, né? Então, é muito curioso a gente, esmiuçar as histórias, né? E ver, assim, realmente que tem muita coisa por trás daquilo que a gente vivencia. É interessante, né, você falando sobre isso, e eu sou psicóloga e sou bióloga também. Aí eu estou me lembrando aqui da genética, né? Tem a genética e tem a epigenética, né? E a genética, tem estudos que mostram, né, que de 5 a 10% das doenças, das comorbidades, né, que a gente possa ter, ela tem um cunho genético. Mas isso não define, né? Porque o estudo da epigenética, ela fala que nós somos o que sentimos, o que pensamos, né? Então, assim, a genética pela genética, ela não vai nos definir, né? O que vai nos definir são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que a gente vai fazer com o que está acontecendo com a gente, né? Porque a partir desse sentimento, desses pensamentos, pode acontecer uma mudança nos nossos genes, né? Que pode vir a ser para um lado que não seja tão satisfatório assim, né? Mas a gente pode mudar também essa condição, né? E isso é importante para a gente ver, não para a gente querer controlar, né? Porque a gente não controla absolutamente nada, mas para entender que a mudança dos nossos comportamentos vai nos levar para onde a gente quer chegar, né? Porque, assim, é muito legal saber que nem só os genes vão definir, né? Que ali a cabeça da gente é muito importante, né? Tudo começa e termina na nossa mente. Exato. Perfeito. E aí eu queria saber de você também, né? Que eu fiquei extremamente curiosa sobre essa síndrome do aniversário, né? Que chamou bastante a minha atenção. O que é exatamente, né? E como é que impacta emocionalmente isso na ansiedade das pessoas? Vou contar uma história de uma pessoa que eu atendi, inclusive, hoje, né? Ai, que bacana. Cliente, eu atendi hoje. Ela está passando por uma finalização de um relacionamento. Ela começou, tem 10 meses que eles estão num processo, né? De conseguir se separarem. Ela está fez 40 anos em julho, né? E eles já meio que estão acabados, só que eles ainda moram na mesma casa, porque moram no exterior e é tudo muito, né? Muita despesa. Chegaram agora lá, ainda estão aguardando a documentação e tudo, né? Da legalização. E aí, o que acontece? Quando ele sai e não volta, ela fica muito ansiosa. Ela não dorme, ela não come, ela simplesmente paralisa, né? Que é uma das situações aí que envolvem a ansiedade. E aí, quando a gente foi explorar melhor que idade é que o pai dela, que era separado da mãe, tinha saído de casa e não mais voltou, foi 4 anos de idade. Então, veja que esses códigos, né? 4,40? 4,40. Tem outra história de uma outra cliente também, que aos 44 ela começou a ter sintomas, os mesmos sintomas que o pai teve quando faleceu, né? O pai faleceu de problemas cardíacos. E aí ela começou a ter pressão alta, taquicardia, e ia para o pronto-socorro, né? E tudo. E pressão alterada. Começou a tomar medicação e tudo. Quando eu fui fazer, né, os acessos com as técnicas que a gente faz, né, a que essa pressão alterada, né, a esses sintomas estava relacionado, era a morte do pai aos 4 anos de idade também. Então, aquilo que a gente não consegue
Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, ela não tem maturidade para compreender, né, essa ausência. Então, fica registrado como um conflito programante. E aí, quando você vivencia, né, a partir do inconsciente ou de situações reais, como no caso desse primeiro exemplo que eu dei, isso é desencadeado, isso volta para ser resolvido, né? Então, por exemplo, a primeira cliente, né, que eu falei, ela chora compulsivamente. Tudo aquilo que ela não chorou. Quando o pai dela foi embora, porque ela não tinha elementos para elaborar, né, essa falta.